Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Eu tô com saudade de vocês. Semana passada a gente não teve aula, né? E então, foi um martírio pra mim ficar uma semana sem falar com vocês, mesmo assim, por um vídeo. Mas e agora a gente tá super chique, né? Vocês devem estar vendo essa aula pelo Google Classroom. Eu tô me sentindo muito chique usando essa plataforma, então vamos aproveitar ela. A aula de hoje ela vai ser bem comprida, né? Eu tava tentando manter as aulas por vídeo em torno de uns 30 minutos assim, de duração para não ficar muito maçante. Mas eu acho que hoje talvez a aula beire os 45 minutos porque a gente tem bastante conteúdo para ver, tá bom? É, Então, pra gente retomar, né, que talvez vocês... Vamos retomar as coisas principais primeiro, né? Meu nome é Caio, pra quem não lembra. E o que a gente estava vendo na aula passada era algo diferente totalmente do que a gente vai ver hoje. A gente ainda estava estudando as coisas da célula, é claro, mas a gente estava estudando um fenômeno biológico, ou melhor, fenômenos biológicos. E esses fenômenos compunham o dogma central da biologia. De longa data a gente já está estudando isso. A gente estudou a replicação semiconservativa do DNA, a gente estudou a transcrição de RNA, e na aula passada nós finalizamos o estudo do dogma central da biologia com a tradução. Então, a tradução a gente viu que ela depende de um código genético, que é como se fosse um dicionário, que a gente consegue converter a linguagem do RNA para proteína, ou seja, de bases nitrogenadas para aminoácidos. A gente viu as propriedades do código genético, que ele é universal e degenerado, e a gente estudou o processo completo da tradução, como acontece desde a transcrição do RNA mensageiro até ele sair do núcleo, chegar no citoplasma, encontrar o ribossomo, o RNA transportador que tem dentro do ribossomo, e aí a gente vai. E tudo isso a gente viu, códon, anticódon, tudo, certo? E com isso a gente finaliza o dogma central da biologia. Agora, a gente vai voltar o nosso estudo, a nossa atenção para a célula propriamente dita. E o que eu estou querendo dizer com isso? Obviamente que tudo isso estava acontecendo na célula, a tradução e tudo mais. Mas a célula era só o pano de fundo, né? Na verdade, o que a gente estava em foco era os fenômenos em si. Agora, nós vamos estudar o pano de fundo, que é a célula. Então, a gente vai estudar a estrutura da célula, do que ela é feita, para que ela é feita desse jeito. Ou seja, a estrutura e as funções das organelas citoplasmáticas. Então, se vocês se lembrarem, na primeira aula do ano, eu desenhei na lousa para vocês. Obviamente que esse desenho aqui deve ter sido feito por uma pessoa muito amadora, porque o desenho que eu fiz é muito melhor. Ah, na verdade eu nem desenhei, né? Eu só escrevi. Mas enfim. E aí eu desenhei para vocês que nós temos o átomo, que é do que toda a matéria é composta, aí os átomos se juntam em moléculas, e um conjunto de moléculas podem formar uma organela, e um conjunto de organelas forma uma célula. Aí eu falei que a célula vai. Um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um sistema, até que a gente chega no organismo, e esses organismos então podem ser agrupados de diferentes formas, como a população, comunidade, ecossistema e a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas e onde toda a vida que a gente conhece está compreendida. Mas, enquanto. Vocês podem até ver nesse diagrama, né? O organismo é geralmente o estudo central, né? Quando a gente apresenta esse diagrama, para nós, o nosso foco é a célula. E uma das dificuldades maiores que a gente tem de estudar a célula é o tamanho da célula. Quem assistindo esse vídeo aqui já viu uma célula? É muito difícil. A menos que você tenha ido num laboratório e olhou no microscópio, você não viu uma célula. E mesmo que veja no microscópio, não é a célula do jeito que a gente estuda. Pra gente ver a célula do jeito que a gente estuda, você precisaria de um microscópio eletrônico, que existem poucos no Brasil, poucas pessoas que sabem usar. Ou seja, é algo que a gente precisa usar a imaginação. Para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui a dimensão média de uma célula animal, que é uma célula grande. A célula animal mede em média de 10 a 20 micrômetros, que é um milésimo do milímetro. Um fio de cabelo mede em torno, assim, tem de diâmetro, né, de espessura, uns 120 micrômetros. Então você imagina que uma célula ela é em média, assim, de 12 a 6 vezes mais fina que um fio de cabelo. Então, o que eu vou pedir aqui para vocês é um exercício imaginativo muito grande para a gente estudar essa coisa tão microscópica. E eu trouxe aqui para vocês uma representação esquemática de uma célula animal, que vai ser a nossa menina dos olhos da aula. A gente vai ver algumas coisas sobre a célula vegetal, é claro,
mas vocês vão ver mais detalhes desse tipo de célula com a Maíra na frente 2. Aqui, esse desenho, a gente não conhece quase nada sobre ele, né? Então a gente viu aqui que aqui tem o núcleo, que eu falei para vocês, toda a célula é composta de núcleo, o citoplasma, a membrana plasmática. Mas assim, tem um monte de coisa nessa célula, né? Tem vários pontinhos e várias coisas. E assim, batendo o olho parece um monte de coisa desorganizada. A minha meta hoje é que vocês, no final dessa aula, batam o olho nesse desenho e saibam o que vocês estão vendo. Saibam identificar cada coisa e para que serve cada coisa. Tudo bem? Então, esse esqueminha ele vai aparecer em quase todos os slides. Toda vez que eu falar de alguma estrutura nova, vou voltar esse esqueminha aqui para vocês, para a gente se acostumar a ver ele. Ele cai muito em provas de vestibular, obviamente não esse desenho exatamente, mas variações desse desenho, e a gente precisa ser muito ágil em saber identificar por meio de desenhos ou de descrições, obviamente, as diferentes organelas celulares, tá bom? Então, eu vou lembrar vocês aquilo que eu já falei, de que toda célula é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E hoje, o tema da nossa aula é o citoplasma. Nós vamos ter aulas específicas para estudar a membrana plasmática e o núcleo, mas hoje vamos estudar o citoplasma. E se vocês se lembram, eu falei para vocês que o citoplasma é tudo o que está entre a membrana plasmática e o núcleo. Porque muitas pessoas, né, têm a mania de achar que o citoplasma é a aguazinha, o gelzinho que preenche esse espaço. Não. É tudo. Se está abaixo da membrana plasmática e acima do núcleo, então a gente está falando de citoplasma. Agora, o citoplasma ele é composto sim, o citossol ou hialoplasma, o termo mais utilizado é o citossol, que é esse gelzinho, essa aguazinha que preenche a maior parte do espaço citoplasmático. Mas faz parte do citoplasma as organelas citoplasmáticas, que assim, é o grande tema da nossa aula, embora a gente vá detalhar absolutamente tudo do citoplasma. Então, ó, como eu disse, o desenho vai aparecer quase todos os slides. A gente tem aqui a membrana plasmática, olha aqui a legendinha, que é a bordinha mesmo da célula. E a gente tem o envoltório nuclear, que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo apontado? Do que tá do envoltório nuclear para dentro é o núcleo, ó aqui a legenda. Então, o espaço que temos entre o envoltório nuclear e a membrana plasmática, tudo isso daqui é citoplasma, ok? Ok. Então, vamos começar pelo citossol, que é o gelzinho que preenche. Esse gelzinho ele é um coloide, que vocês devem ter visto isso em química, o que significa um coloide. Um coloide de água e proteínas. E por que é importante a gente saber que é feito de água, esse coloide? Porque a maior parte da água de um ser humano está no citoplasma das células. Não está no sangue. Quando a gente pensa, o ser humano é composto de 70% de água. Essa água deve estar tudo no sangue. Não. A maior parte está dentro das células. Tudo bem? Vamos em frente. Isso é importante a gente saber para várias coisas ao longo do ano. E no citosol, nós temos várias coisas dissolvidas. Por exemplo, as bases nitrogenadas que os RNAs transportadores vão trazer. Que o RNA transportador não. Essas bases nitrogenadas elas vão entrar pelo poro do envoltório nuclear e a RNA polimerase e a DNA polimerase vão usar essas bases nitrogenadas de dentro do núcleo para fazer a replicação do DNA e a transcrição de RNA. Nós temos íons. Aqui na primeira aula eu passei para vocês diversos íons. Na segunda aula, né? Vários íons. Eles estão todos dissolvidos no citoplasma. Nutrientes diversos. RNA na sua forma transportador, na forma RNA ribossômico nos ribossomos. E também, é claro, quando o RNA mensageiro deixa o núcleo através do poro do envoltório nuclear, ele também vai estar ali no citoplasma. E nós temos também muitas enzimas. Tudo bem? Isso é o que a gente precisa saber sobre o citossol, nada muito complexo. E aí, então, o citossol, nessa imagem, ele estaria representado pelo rosinha. O rosinha que preenche o espaço, entendeu? Esse rosa mais clarinho aqui, que é diferente da membrana plasmática. Ok? Aí, agora a gente vai, antes da gente começar de fato a falar de organelas celulares e eu enumerar, a gente tem que falar de duas estruturas da célula que são um problema. A primeira estrutura é o ribossomo e vocês já devem imaginar porque ela é um problema.
Na aula passada, eu falei para vocês que é uma estrutura celular feita de RNA ribossômico capaz de se ligar ao RNA mensageiro e ao RNA transportador, promovendo a leitura do RNA mensageiro, e que elas não são organelas celulares. E por que eu falei isso? Porque a definição clássica de uma organela celular é que ela tem que ser revestida por uma membrana. Então, do mesmo jeito que a célula é revestida por uma membrana plasmática, cada organela tem uma membraninha que reveste ela. E os ribossomos não têm, eles são só um amontoado de RNA. Só que a gente aprende depois, na faculdade, no ensino superior, que não é bem assim. Que a maior parte dos autores, eles consideram que os ribossomos eles são organelas, só que não membranosas. E aí você vai falar, ai, Caio, então por que você está me falando isso? Isso é um negócio só de faculdade e tudo mais. Porque é o seguinte, quando eu falei para vocês na primeira aula que a célula bacteriana não tem organela, eu falei que ela tinha ribossomo. E aí, de repente, você me causa. Você tem uma confusão. Você fala assim, mas como é que o ribossomo é uma organela? É ou não é? Porque se é o ribossomo, então é uma organela? Como é que é? Como é que fica essa coisa? Então, a gente precisa ter muita perspicácia quando a gente estiver resolvendo o exercício de um vestibular. Para todos os efeitos, ribossomo não é uma organela. Por quê? Porque, bom, é fácil de justificar. Duas coisas. Não tem membrana. E dois, a bactéria tem ribossomo. E se ribossomo fosse organela, a bactéria tem organela. E bactéria não tem. Agora, se o corretor, se a prova do vestibular de alguma forma der um indício que ele considera para você que o ribossomo ele é uma organela não membranosa, aí você vai mudar a sua abordagem. Você vai dizer que o que diferencia uma célula procariótica de uma célula eucariótica não é a ausência de organelas, é a ausência de organelas membranosas. Você vai falar, olha, a célula eucariótica ela tem organela, o ribossomo é uma organela, só que é uma organela não membranosa. Agora, não tem nenhuma organela membranosa, como todas as outras, basicamente. Entenderam? É um detalhe chato. Provavelmente vocês não vão ter que se preocupar com isso. Mas a gente sabe que os vestibulares, a cada ano que passa, às vezes eles ficam mais sem noção, mais difíceis, e a gente precisa estar preparado para o que a gente vai encontrar. Então, de repente, você está lendo o texto de um enunciado e está falando, é porque os ribossomos são organelas não membranosas. E você pensa, putz, o cara me falou que não é organela. Então, eu tô te falando que pode ser considerado, mas que você precisa ter esse tato de que, então, se você considera que o ribossomo é uma organela não membranosa, então você está considerando que a célula procariótica ela não tem organelas membranosas, mas ela possui organelas não membranosas. Ok, espero que vocês consigam elucidar isso dentro da cabeça de vocês. Qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem sempre me perguntar. E os ribossomos, eles são muito importantes, né? Vocês já sabem do papel biológico deles. E dentro da célula a gente encontra eles ou dispersos no citoplasma, que é a maior parte, né? A maior parte não, mas assim, é o mais comum, que a gente inclusive mostrei para vocês naquele videozinho, que é o RNA saindo do núcleo, aí ele encontra o ribossomo no citoplasma, mas ele pode estar acoplado ao retículo endoplasmático, que é uma organela, a gente vai estudar ele ainda nessa aula. E eu trouxe aqui para lembrar vocês, né, que o ribossomo, tá vendo, ele não tem membrana, não tem uma setinha aqui apontando membrana. Ele é só um amontoado de RNA ribossômico que tem uma porção maior, uma porção menor, e é isso. Na célula, então, ele é muito pequenininho. Aqui o nosso ilustrador ele deu uma aumentada, né, para vocês conseguirem ver os ribossomos dispersos no citoplasma. Mas, se você procurar aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso, você vai ver que tem umas bolinhas presas nesse retículo endoplasmático. Essas bolinhas são ribossomos. Tem a mesma função, faz síntese de proteína e tudo mais, mas está acoplado à parede do retículo endoplasmático. E a gente tem também o citoesqueleto. O citoesqueleto é um conjunto de filamentos proteicos que eles vão garantir o formato da célula, né? Então a célula é sempre esse negócio meio redondinho que a gente vê, né? E a sustentação é o que garante que a célula não vai colabar, que ela não vai achatar e ficar deformada, certo? E esses filamentos são três, principalmente, né? Microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. O que importa pra gente são os microtúbulos. Os microtúbulos eles são importantes porque eles têm muitas funções dentro da célula. Eles formam as fibras do fuso mitótico. Quando a gente estudar mitose, eu vou falar muito dessas fibras e eu vou lembrar vocês de que elas são feitas de microtúbulos. O principal dos microtúbulos, eles formam centríolos, que são fundamentais no processo de divisão celular, e também formam os cílios e flagelos. E, se vocês observarem aqui, então, o citoesqueleto, ele está todo aqui ao redor da célula. Obviamente que a gente não desenha tudo para não ficar poluído.
mas o nosso ilustrador, ele desenhou aqui os microfilamentos, ele desenhou aqui os microtúbulos, e isso daqui eu suspeito que sejam os filamentos intermediários, que é um pouquinho mais grosso que o microfilamento, mas um pouquinho mais fino que os microtúbulos. E aí a gente chega nos centríolos. Os centríolos, eles também são organelas não membranosas. E isso é geralmente um conflito, né? Porque geralmente passa batido. Fala, o centríolo geralmente é passado como uma organela celular ordinária, comum, né? Mas ele não é membranoso. Só que não há a menor dúvida de que é uma organela celular, entende? Por isso que eu também trouxe esse debate para vocês. Porque se o centríolo é uma organela, por que o ribossomo não é? Provavelmente é algo que vocês não vão ter que debater ou usar esse tipo de conhecimento numa prova de vestibular. Eu só estou trazendo por precaução. Não quero que minha mãe seja xingada em dia de prova porque eu não disse isso. Tudo bem? Mas vamos ao que importa. O centríolo ele não é membranoso porque ele nada mais é do que um agregado de microtúbulos que vão coordenar a divisão celular. Ora, se eu falei para vocês que os microtúbulos eles formam a fibra do fuso que vai acontecer na mitose, né, em qualquer tipo de divisão celular, quem organiza esses microtúbulos são os centríolos. A gente vai entender isso, né, nas aulas de divisão celular, mas é por isso que eles são fundamentais. E uma outra função que a gente não estuda muito, mas é que ele compõe os cílios e os flagelos, que são as estruturas de locomoção celular. Eu trouxe aqui para vocês verem então, o centríolo, ele é isso daqui, ó, é um monte de microtúbulo ligados entre si formando esse cilindro, né, que é o centríolo. E o flagelo, ele é como se fosse um chicotinho que a célula fica batendo para se mover, e os cílios é como se fossem vários flagelos, só que pequenininhos e numerosos, rodeando a célula inteira. E o que é um flagelo ou um cílio? São vários microtúbulos também. É que o centríolo, vocês veem que o centro dele é vazado, tá vendo? Os cílios e os flagelos, eles também têm microtúbulos centrais. E aí é isso que dá aos flagelos e os cílios a capacidade de locomoção. Então eles ficam batendo, né, fazendo um movimento de chicote e conseguem fazer com que a célula se movimente dessa forma. Ok? Mas passado então pelos ribossomos e pelos centríolos, que são essas organelas mais polêmicas, né, são ou não são organelas, a gente chega nas organelas citoplasmáticas assim, membranosas, não tenho o que dizer, todo lugar considera essas organelas citoplasmáticas como organelas mesmo, porque todas elas são membranosas. E vamos começar, assim, pela mais clássica delas, que é o retículo endoplasmático. Vocês já sabem, né, porque eu mostrei para vocês no esquema já mostrei um pouco também ali no ribossomo, que nós temos retículo endoplasmático liso e rugoso. E cada um tem a sua particularidade, mas os dois continuam sendo retículo endoplasmático. Então, tudo isso que eu vou falar agora vale para os dois. Então, é um sistema de sáculos, ou seja, pequenos sacos, né, saquinhos, e canais membranosos, que é a grande função, assim, é o transporte intracelular de substância. Então, o retículo endoplasmático, a gente não consegue representar, obviamente, mas ele percorre muitos caminhos da célula. Então, é muito rápido para a célula mandar uma substância de um lugar para outro por meio desses canais, certo? E geralmente ele sempre está ali acoplado ao envoltório nuclear, e ele pode ser liso ou rugoso, como eu já disse. Aqui nessa imagem, pra gente ver então, a gente tem aqui o envoltório nuclear, aqui nessa imagem não tá dando pra ver, mas eu trouxe uma imagem que dá pra ver. Existe quase sempre uma ligação entre o envoltório nuclear e o retículo endoplasmático, de modo que ele está sempre aqui perto do núcleo, mas ele se estende para bem mais na periferia da célula. Olha aqui como está perto da periferia da célula. Tá bom? E aí a gente tem a modalidade rugosa e a modalidade lisa. O retículo endoplasmático liso, que a gente chama de REL, né, bem tradicionalmente, assim, a função mais memorável dele é a síntese de ácidos graxos. E se vocês se lembrarem, ácidos graxos são as gorduras, os lipídios, certo? É a função que eu quero que vocês guardem. Agora, ele tem outras funções? Tem. Como, por exemplo, ele armazena em alguns tipos de íons, anticorpos, até algumas enzimas, assim, em células bem específicas, não são em todas as células que eles fazem isso. E eles também eles atuam na detoxificação de substâncias. Então, às vezes você toma um porre lá, tomou um monte de álcool, essa organela é uma organela que ajuda a sua célula a mandar essas toxinas do álcool, por exemplo, embora, né? E ela se livrar dessa toxina. E a gente tem o outro retículo endoplasmático que ele é mais importante. Ele é mais, assim, visado para vestibular, digamos. O HAIR, que é o retículo endoplasmático rugoso.
Porque ele participa da síntese de proteínas. E isso é óbvio, porque nós temos acoplado a ele ribossomos, né? E os ribossomos, então, eles vão fazer o que eles sempre fazem, que é a síntese, a tradução de proteínas. E por que que é importante esse ribossomo estar acoplado, algumas vezes, ao retículo endoplasmático? Ora, se o retículo endoplasmático é uma via muito eficaz de transporte de substância, uma vez que o ribossomo está acoplado à parede dele, fica muito fácil da célula sintetizar, por exemplo, perto do núcleo, que é onde o RNA mensageiro vai sair, ele sintetiza ali num ribossomo do retículo endoplasmático uma proteína, essa proteína já cai no sistema de canais do retículo endoplasmático e pode ser distribuída para a célula inteira, se for do interesse da célula, é claro. Então, por isso que o retículo endoplasmático ele é muito importante, porque ele tem uma função muito nobre, que é a tradução de proteínas, e ele tem uma vantagem, que é poder distribuir essa produção para todo o canto da célula. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês, que eu retirei do livro de vocês, achei ela muito boa. Então, olha aqui, ó, a gente tem um envoltório nuclear, o núcleo que está a parte de dentro, e olha aqui, ó, o retículo endoplasmático ele está ligado ao envoltório nuclear. Inclusive os ribossomos, ó, essas coisinhas aqui são ribossomos. Eles também estão aqui, ó, no envoltório nuclear, vocês estão vendo? Aqui é envoltório nuclear, ó. Parede de envoltório nuclear. E aí eles podem inclusive estar aderidos ao envoltório nuclear. E é muito nítido a diferença para o retículo endoplasmático liso. Ó, não tem nada, não tem nenhuma bolinha. Parece como se o retículo endoplasmático tivesse uma catapora. O liso não tem nada. Então, tem a bolinha, síntese de proteína. Não tem a bolinha, síntese de ácido graxo. Ok? Próxima organela, muito importante também, tem uma íntima relação com o retículo endoplasmático, é o complexo golgiense. Também pode ser chamado de complexo de Golgi, que foi o cara, né, que descobriu esse complexo. E ele é um conjunto de sáculos também. Só que são sáculos membranosos que eles são achatadinhos, assim, bem achatados. E ele tem uma função que comunica muito com o retículo endoplasmático, que ela é armazenar, transportar e secretar substâncias, tudo ao mesmo tempo, não é ou. Todo o complexo Golgi faz os três. E como? Por esse caminho. Veja, retículo endoplasmático, complexo Golgiense e vesículas. Aí essa hora talvez tenha um ponto de interrogação na sua cara, mas eu trouxe uma imagem que vai ficar muito bem claro. E outra função muito importante que a gente vai detalhar assim nos próximos slides é que o complexo Golgiense produz lisossomos. Primeira vez que eu vou falar isso nessa aula, mas eu vou falar muitas vezes. Não pode confundir lisossomo com ribossomo. Isso acontece muito, porque tudo bem, isso é um nome parecido, eu troco o L pelo R, aí esse é o Cebolinha que tá falando, mas pelo amor de Deus, ribossomo é uma coisa, lisossomo é outra coisa que não poderiam ser mais diferentes entre si. Não pode confundir. Eu vou martelar muito isso. Não pode confundir. Vou falar muito essa aula, vocês vão ter que me aguentar falando. E uma função menos importante, mas que às vezes um exercício ou outro pode acabar trazendo, ele produz o acrossomo do espermatozoide. Vocês vão ver o que é o acrossomo e as suas funções com a Isabela na frente 3. E aqui eu trouxe a imagem para descrever esse caminho aqui que eu falei para vocês. A gente tem o retículo endoplasmático rugoso, poderia ser o liso, aqui ele colocou rugoso. E aí o que tem dentro aqui são proteínas, certo? Porque o que o retículo endoplasmático produz são proteínas. E aí, vamos supor que ele quer secretar para fora da célula essas proteínas. O que ele faz, o retículo endoplasmático? Ele vai prender essas proteínas, essas vesículas de transporte e vai jogar para o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Aí tá vendo que eles são saquinhos achatados? Ó, vários saquinhos achatados. Essas vesículas vão se fundir aqui na membrana do complexo golgiense e elas vão ser armazenadas por um determinado tempo, depois elas vão ser transportadas saco a saco e depois elas vão ser secretadas para fora do complexo golgiense e aí elas podem ter dois destinos. Ela pode ser, de fato, uma vesícula de secreção que vai para fora da célula, então ela tá aqui, a membrana plasmática, daqui é para fora da célula. Então, às vezes, a célula produziu uma enzima que ela precisa usar bem longe dali. É uma célula que produz uma enzima no fígado, que vai ser usada, sei lá, no tecido adiposo periférico, e aí pronto. Jogou para fora da célula, caiu na corrente sanguínea, vai ser transportada pelo corpo. Agora, o complexo de Golgi pode secretar essas vesículas para uso interno da célula. E qual que é o exemplo clássico?
O lisossomo! Porque o lisossomo, a gente vai ver daqui a pouco, ele é uma vesículazinha membranosa que tem dentro enzimas. Um tipo bem específico de enzima, mas são enzimas. E vocês devem se lembrar, obviamente, que toda enzima é o quê? Uma proteína. Tudo bem? Então essa é a diferença dos dois tipos de produtos possíveis que saem do complexo de Golgi. E aí eu trouxe aqui o esqueminha para a gente identificar no esquema geral da célula onde que fica o complexo Golgiense. Ele está aqui, ó. Ele tem sempre essa carona, vários sacos achatadinhos, um atrás do outro, e geralmente a gente sempre consegue ver, ó, brotando dele essas vesículazinhas. Vocês estão vendo que eu estou apontando com a seta? Várias vesículazinhas brotando, ok? Bom, então vamos falar dos lisossomos, já que a gente falou da produção deles no slide anterior. Um lisossomo, eles são essas pequenas esferazinhas, essas vesículas membranosas, e elas possuem dentro enzimas digestivas. E por que isso é importante? Ora, porque a função de um lisossomo nada mais é do que a digestão celular. E essa digestão celular, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser heterofágica ou autofágica. Hétero do grego diferente e fágica do grego fagia, que significa comer. Então, se a gente está falando de digestão, a gente pode estar pensando que a gente está falando em comer, né? Quando eu estou falando de heterofagia, eu estou falando que a célula está comendo algo que vem de fora dela. Então, se eu comi uma barra de chocolate e meu corpo absorveu glicose, essa glicose veio de fora do corpo. Quando a minha célula pegar a glicose e ela tiver que digerir essa glicose dentro da célula, eu estou fazendo uma digestão heterofágica. Agora, eu posso fazer uma digestão de algo que já está dentro da célula, é algo próprio da célula. E a gente vai ver os casos específicos, né, que a célula faz isso, mas quando a gente tem esse tipo de situação, a gente chama de autofagia, auto do grego, próprio, ok? Eu trouxe aqui para vocês uma imagem cortada, eu vou trazer essa imagem novamente na aula, mas daqui a pouquinho completa, e ela também retirei ela do material de vocês porque eu achei ela muito boa. Então veja, a produção de só para reforçar a produção de lisossomo pelo complexo Golgiense. A mesma coisa que eu mostrei para vocês no slide anterior. O retículo endoplasmático rugoso, jogando proteínas que ele produziu para o complexo Golgiense, o complexo Golgiense vai armazenar, transportar e depois secretar na forma de lisossomo, ok? Ok, então. Para a gente identificar os lisossomos, olha aqui, ó. Lisossomos geralmente são sempre umas bolinhas assim perdidas no meio da célula. A gente tem esse roxinho aqui, que não tem legenda, mas eu vou falar para vocês depois o que é. Mas geralmente não tem como confundir. Se ele jogar várias bolinhas assim, ele vai te dar uma legenda. Se não tiver outras bolinhas, pode apostar que é um lisossomo, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre o lisossomo e a sua função de digestão. Se a gente estiver falando de digestão heterofágica, a gente provavelmente está falando de ou um nutriente ou um invasor. Então, uma bactéria invadiu a sua célula, ela vai lá, vai englobar aquela bactéria e vai tentar digerir ela para matar ela. O que a gente tem que entender é que tem dois meios pelo qual a célula faz isso: a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose, assim, a gente vê por aí, até em material didático, às vezes o material didático do poliedro não faz isso, mas eles falam, quando a célula come é fagocitose, quando a célula bebe é pinocitose, ou seja, fagocitose é para partícula sólida, pinocitose para o que é líquido, mas isso não é verdade. Tem muito mais a ver com o tamanho da partícula do que com a natureza da partícula. Então, via de regra, fagocitose é para partículas grandes e pinocitose para partículas pequenas. Mas assim, não tem muita diferença, é uma diferença bem sutil assim, na pinocitose, a partícula pequena vai chegando perto da célula, aí a célula meio que invagina, engloba e pega. Enquanto a fagocitose é algo mais ativo, ela emite pseudópodes. Mas assim, nada que a gente precisa se preocupar. Como eu disse, provavelmente essa digestão heterofágica se dá ou para a nutrição da célula, e a nutrição eu quero dizer pegar o que é útil e excretar os resíduos, ou por um mecanismo de defesa. É muito comum as células dos os glóbulos brancos, né? Principalmente macrófagos, por exemplo, fazerem fagocitose, que é achar uma bactéria ou qualquer tipo de invasor e tentar englobar para digerir. E aí eu trouxe aquela imagem completa, ó. Tá vendo? Tem alguma coisinha aqui,
a gente não sabe o que é, isso foi englobado pela célula, juntou, englobou a célula, virou aqui uma vesícula própria, juntou com o lisossomo e bum! Aconteceu, as enzimas lisossômicas caíram dentro do vacúolo digestivo e aproveitou. Agora veja aqui essas setinhas. Tem umas setinhas que estão saindo aqui, ó. Estão vendo que eu estou apontando com a seta? Isso daqui são os nutrientes. Então, ela pegou uma molécula grande, quebrou em vários. Os nutrientes saem da vesícula e ficam aqui na célula, porque ela precisa disso, sai por difusão, a gente vai entender esse tipo de transporte. E o que a célula não precisa, que são os resíduos, a vesícula vem, junta de novo com a membrana plasmática e pup, joga para fora. Beleza? Essas coisas têm nome. Cada vacúolo aqui tem um nome, a gente vai ver melhor no próximo slide. A gente tem aqui o outro tipo que eu trouxe para vocês de digestão, que não é heterofágica, mas sim a autofágica, que engloba alguma estrutura celular, então é próprio da célula. E geralmente isso acontece, o clássico assim, acontece para renovação celular. Então veja, às vezes eu tenho uma organela lá que ela já está velha, não está funcionando muito bem, eu mando o lisossomo para lá, ele vai digerir, o que for aproveitável ainda vai ficar ali para a célula conseguir construir uma organela nova, e se eventualmente tiver algo que não der para aproveitar, vai jogar para fora da célula, porque não vai servir, beleza? Outra situação, que não é a mais comum, mas eu preciso dizer, é a autólise. A autólise é quando os lisossomos eles liberam suas enzimas lisossômicas assim no citoplasma, e aí a célula inteira vai ser destruída. Isso pode ser uma doença, né? Não uma doença exatamente, mas um distúrbio. Ou seja, pode ser causado por uma doença, um distúrbio hidroeletrolítico, alguma coisa de errado que está acontecendo no corpo. Ou pode ser algo programado, previsto. É um dos meios pelo qual a apoptose pode acontecer. Então, por exemplo, o girino, né, que é o sapinho bebê, digamos assim, ele tem uma cauda. O sapo não tem essa cauda. Então, quando o girino vai sofrer uma metamorfose para sapo, a cauda ela é totalmente destruída. E como as células da cauda, elas vão sofrer autólise pelos lisossomos. Mas não é um distúrbio, é algo programado pelo organismo, ok? E aí eu trouxe aqui então um desenho mais esquemático para vocês entenderem. Essa via aqui é o que eu já mostrei no slide anterior. Então aconteceu a fagocitose, aqui deve ser provavelmente, sei lá, uma bactéria. E aí o primeiro, assim que é englobado e virou uma vesícula dentro da célula, nós temos o fagossomo. Quando o lisossomo se junta com esse fagossomo, nós vamos ter aqui, né? Aqui no caso a gente está chamando de heterofagossomo para diferenciar do autofagossomo, que é esse, mas é fagossomo do mesmo jeito. Aqui o lisossomo é um lisossomo secundário, porque ele está acoplado à membrana. E aí, quando funde efetivamente as duas coisas, a gente está falando de um vacúolo digestivo. E aí as enzimas elas vão lisar, né, qualquer coisa que tem aqui dentro, os nutrientes vão ser aproveitados e o que não serve, o corpo residual, vai ser colocado para fora por exocitose, ok? E aqui está mostrando o processo de autofagia. Então imagine que isso daqui é uma organela celular, provavelmente uma mitocôndria, pelo desenho. O lisossomo foi lá, englobou ela, jogou as enzimas digestivas, foi lisado, o nutriente é aproveitado pela célula e o que não presta sai por exocitose. Beleza? É isso. Tem que ter noção dessa via autossômica, dessa via lisossômica, mas também não precisa ficar decorando esses nomezinhos, fagossomo, heterofagossomo. É só que eles podem aparecer em exercícios e é bom você ter uma noção. Mas o que você precisa entender é o mecanismo pelo qual o lisossomo atua e o quanto isso é importante para a célula. Passando para a nossa próxima organela, essa é uma organela que também é fácil de confundir com o lisossomo. Geralmente ninguém confunde ela com ribossomo, mas com o lisossomo pode confundir. Por quê? Porque ela é igualzinha. Ela também é uma bolinha e também tem enzimas dentro dela. Só que diferente do lisossomo, essas enzimas elas não são digestivas, elas são oxidativas. O que significa que elas vão fazer processos de oxidação. E a mais clássica delas, que é a única que vocês precisam saber, que é o que cai no vestibular, é a catalase. A catalase é a enzima que decompõe água oxigenada, H2O2, em água oxigenada mais gás oxigênio. Para equilibrar a equação, né, que deveria ter um meio, ou deveria... Enfim, tem vários jeitos de equilibrar essa equação, mas aqui eu só quis mostrar para vocês o que acontece. E aí é por isso
E por que que a gente tem uma organela só para isso, né? Porque a água oxigenada é extremamente tóxica para o nosso organismo. Então, ele decompõe isso para evitar, né, que a gente sofra com essa toxicidade. Tem outras enzimas oxidativas, óbvio, ele não existe só pela água oxigenada, mas no geral, ele tem como função combater esse tipo de coisa, por meio da oxidação. Agora, isso é interessante porque você uma vez já deve, quando você era criança, já devia estar correndo pelo quintal da sua avó, trupicou, ralou o joelho. E aí a sua avó foi lá e fez o quê? Tacou água oxigenada, se ela fosse boazinha, senão ela passava mertiolate. Mas vamos supor que ela tava com água oxigenada. Se você já tá com água oxigenada num ferimento, você viu que ela começa a borbulhar. E por que, que ela borbulha? Porque quando você taca ela num ferimento ali que tá aberto, né, você tá tacando água oxigenada, as células ali vão entrar em contato com essa água oxigenada e imediatamente o peroxissomo vai degradar essa água oxigenada por meio da catalase em água mais O2 e o O2 escapa. E como ele é um ar, ele faz essas bolinhas. Não é lindo? Não, isso é maravilhoso. É por isso então que borbulha quando você joga água oxigenada, por causa do O2 liberado pela ação da catalase. E aí a gente chegou nas duas últimas organelas da aula. Ah, eu esqueci de colocar, né? Pera aí, como que faz pra voltar aqui? Gente, não tá voltando. Nossa, voltou um monte, meu Deus. Voltou um monte, achei que não tava voltando. Não, voltou muito. Mas enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é isso daqui. Isso daqui provavelmente é um peroxissomo. Tá vendo que ele é bem parecido com o lisossomo? É que aqui não tá dando pra ver, mas quando eu mandar o PDF pra vocês, se vocês derem um zoom, vocês vão ver que tá cheio de bolinha aqui dentro do lisossomo. Do mesmo jeito que tá cheio de bolinha aqui dentro do peroxissomo. E essas bolinhas são as enzimas, então é muito parecido. Só muda a natureza da enzima, por isso que confunde peroxissomo com lisossomo, mas não dá pra confundir, são funções totalmente diferentes. Nossa, voltou muito aqui. Vamos lá, voltando. Aqui. E aí, por fim, a gente chega nas duas últimas organelas. E assim, eu diria pra vocês que elas são as mais importantes. E por quê? Elas são as mais importantes porque são as que mais caem no vestibular. Mas justamente por isso que a gente não vai ver elas nessa aula. Nós vamos ter aulas específicas para elas, que são a mitocôndria, as mitocôndrias, né, e os plastos. Então vamos ver um pouquinho. Nessa aula eu vou dar só uma introdução sobre eles, mas na aula que vem a gente vai ver muito mais sobre mitocôndrias e na próxima aula ainda nós vamos ver muito mais sobre os plastos. Então as mitocôndrias, elas são corpúsculos membranosos, obviamente, em forma de bastonete. Ou, às vezes, elas aparecem retorcidas, elas parecem uns feijõezinhos. Elas são muito típicas, é muito fácil de reconhecer, vocês vão ver. E ela tem peculiaridades. Então, ela é membranosa, mas não é uma membrana simples, é uma dupla membrana. Isso, assim, é o mais importante. A mitocôndria possui DNA próprio. Nenhuma outra organela possui DNA próprio. Só a mitocôndria. O que eu tô querendo dizer? Que na célula a gente encontra DNA onde? No núcleo. Você não vai encontrar DNA no citoplasma, você não vai encontrar DNA no meio do retículo endoplasmático, mas dentro da mitocôndria você possui DNA. E digo mais, o DNA que está dentro da mitocôndria não é o mesmo DNA que está dentro do núcleo. Mas isso a gente vai ver melhor na próxima aula. E a função mor da mitocôndria é, sem dúvida nenhuma, a respiração celular. E aí eu gostaria de acrescentar aqui ainda, né, respiração celular aeróbica, mas esse tipo de detalhe eu vou dar na próxima aula. Aqui eu trouxe uma estrutura de uma mitocôndria para vocês verem. Então, ó, tá vendo? Um bastonete, mas às vezes ela pode estar curvada, assim, e parece um feijãozinho. A gente tem uma membrana interna e uma externa, então é uma dupla membrana. A gente tem DNA próprio, e veja, ele é circular, ó. Nada a ver com o DNA que está no núcleo. E a gente tem as cristas mitocondriais, que é essas invaginações que a gente vê da membrana aqui. Isso é muito típico de uma mitocôndria. É o que a gente olha para um desenho e fala, ah, isso é uma mitocôndria. É quando a gente vê as cristas mitocondriais. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo que às vezes ela é meio curvadinha? Parece um feijãozinho. Mas olha aqui, isso daqui, ó, que é esse negócio aqui no meio, isso são as cristas mitocondriais. Não tem como confundir, não tem nada na célula que pareça uma mitocôndria. Ok? E com isso a gente fecha, né, a célula animal, mas nós temos também os plastos, que ele não tem nas células animais, mas ele tem nas células vegetais e é muito importante mesmo. A Maíra talvez fale um pouquinho sobre eles, né, sobre os plastos no geral, porque nós temos vários plastos, mas para nós o que importa é um específico, que é o que a gente vai estudar daqui 2 aulas, e é sobre ele que eu vou falar mais.
Mas os plastos, num geral, eles possuem uma estrutura muito parecida com a da mitocôndria, então eles também têm dupla membrana, e só que ao invés de ter uma crista mitocondrial, né, eles têm lamelas e tilacoides, que eu já vou mostrar o que é. E assim como a mitocôndria, também possui DNA próprio e também não tem nada a ver com o DNA do núcleo, ok? E que também não tem nada a ver com o DNA da mitocôndria, tudo bem? E o plasto que interessa muito pra gente é o cloroplasto, que é o que é responsável pela fotossíntese, que é o fenômeno que nos interessa e que a gente vai estudar bastante ele. Eu trouxe aqui uma imagem, então, olha como parece a mitocôndria. Ele também tem um formato meio em bastonete, também pode parecer um feijãozinho de vez em quando, também tem uma dupla membrana, ó, exterior e interior, e aqui dentro, em vez das cristas, a gente tem os tilacoides, como se fossem essas moedinhas aqui, tá vendo? Umas moedinhas empilhadinhas. E a gente tem as lamelas, que são essas coisas que ligam os tilacoides uns aos outros. A gente chama o conjunto de tilacoides, essas várias moedinhas juntas, a pilha toda a gente chama de granum. E o conjunto de granum a gente chama de graná, ok? Então, grana é o plural de granum. Beleza? A gente vai ver melhor, obviamente, daqui 2 aulas, quando a gente for falar de fotossíntese, eu vou retomar o plasto. A ideia da aula de hoje é só para eu apresentar, vocês terem um primeiro contato e eu apresentar a membrana, a estrutura dessas organelas para vocês. Tudo bem? Aqui eu trouxe então uma célula vegetal, né? Porque na célula animal nós não temos. Aqui, ó, o cloroplasto, a célula vegetal também tem mitocôndria, mas eles são bem diferentes, ó, apesar das similaridades. E eu quero só destacar aqui a parede celular, ó, que a gente não tem na célula animal. Então, como que a gente sabe que isso aqui é uma célula vegetal, né? Por 3 principais razões. Uma tem cloroplasto, outra tem parede celular e outra temos um vacúolo central. Beleza? Ufa! A aula foi comprida, né? Eu falei para vocês que era uma aula mais pesada, que tem muita informação. E mais do que isso, muita informação importante. Vejam, a gente precisa então, como pontos mais importantes, eu destaco aqui, é necessário ter uma noção da estrutura geral de uma célula, sabe? Então, assim, quando você bater o olho num desenho de uma célula, ou numa foto de uma célula, numa questão, você não pode ter dúvida, você precisa saber o que é ali naquela célula, o que é núcleo, o que é citoplasma, o que é membrana plasmática, o que é mitocôndria, o que é lisossomo, o que é complexo de Golgi, precisa saber tudo isso. Você precisa entender também que o citoplasma, ele é um todo. Ele é, então, o gelzinho que preenche ele, sim, mas ele é as organelas e mais do que as organelas. O citoplasma é a relação entre as organelas. Então, entender a relação do complexo de Golgi com o retículo endoplasmático e do lisossomo com o complexo de Golgi e como isso tudo se conversa entre si, isso é muito importante, muito. Eu diria que dos 3 tópicos, o mais importante é esse. E, é claro, a gente precisa entender a função básica de cada organela. Ah, Caio, mas eu vou esquecer que o complexo de Golgiense ele forma o acrossomo do espermatozoide. Tudo bem, seria interessante lembrar? Seria, mas tudo bem. Agora, o que você não pode esquecer é que o complexo de Golgi ele vai armazenar, transportar e secretar substância. Isso não pode esquecer. Ah, eu esqueci que o retículo endoplasmático liso ele atua na detoxificação de substâncias. Tá tudo bem esquecer isso. Agora, você não pode esquecer que ele tem a síntese de ácido graxo e, por ser um retículo endoplasmático, ele é responsável pelo transporte de substância. Isso não pode esquecer. Então, as funções básicas de cada organela a gente não pode esquecer. Ok? Eu entendo que essa aula foi pesada, mas a gente vai ter um tempo para sedimentar isso. Na próxima aula, a gente vai estudar os fenômenos bioenergéticos da célula, né? Que são a respiração celular, a fotossíntese e outros, e que envolvem 2 das organelas, que são as mitocôndrias e os cloroplastos. Então a gente vai rever essas organelas. Vocês vão ter outras chances de ver essas organelas, mas essa é uma aula assim, fundamental para o entendimento da célula e de muitas aulas que vão vir mais para frente. Ok? E uma coisa que não está prevista no cronograma é a gente entender o porquê que essas 2 organelas são peculiares entre si, porque a gente vai entender a origem delas. Esse programa, esse conteúdo, ele está originalmente planejado para aparecer na frente da Maíra. Mas eu e ela, a gente conversou e a gente achou que não fazia sentido a Maíra dar essa aula para vocês, então quem vai dar serei eu. Eu que vou incluir isso nas 2 próximas aulas, ok? Eu trouxe aqui uns exercícios para vocês da atividade 7. Para praticar Enem e Extras, são só 6 exercícios, mas eu acho que eles compreendem muito do que a gente trouxe aqui.
E alguns dos exercícios dessa atividade, eles não estão prontos para serem feitos por vocês ainda, porque eles focam muito nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Mas como a gente só estudou por cima a função deles, ainda não é hora de resolver esses exercícios. Façam apenas os que eu recomendei, e nas aulas seguintes eu vou recomendar exercícios tanto das atividades seguintes, quanto dessa atividade 7, que diz respeito a essas duas organelas, ok? Como sempre, eu estou à disposição no meu celular, no meu e-mail e agora pela nossa plataforma chiquérrima, que é o Google Classroom. Eu espero que vocês tenham conseguido usar essa semana livre, né, que a diretoria decidiu em conjunto com os professores dar para vocês descansarem, para vocês se organizarem, para vocês tomarem um fôlego. E não se esqueçam de que vocês não estão sozinhos. A diretoria, nós estamos todos aqui por vocês e eu aguardo o feedback de vocês como sempre. Um beijão e até a semana que vem.